Boa noite a todos mais uma vez. Amém. Agora sim. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 2. Você que nos visita essa noite, seja muito bem-vindo. É uma alegria, é um prazer receber você que nos visita essa noite. Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido em nosso meio. Nós somos a segunda igreja batista de Itaboraí, uma igreja que tem vivido os princípios bíblicos e tem vivido esse tempo de acolher, de amar e também de ensinar a palavra do Senhor. Nós estamos aí nesse mês de novembro com uma série de mensagens dentro da carta do apóstolo Tiago, e a gente vai dar continuidade hoje no capítulo 2. Já falamos do capítulo 1 e hoje nós vamos falar do capítulo 2 a partir do versículo 14. É um texto muito conhecido e a gente vai falar um pouquinho dentro desse contexto aqui que Tiago está passando para a igreja. Lembrando que essa epístola é uma epístola geral, né, as cartas gerais, e ela tem o intuito, o propósito de vivermos uma fé prática. A gente tem aprendido já nos 2 primeiros domingos que Tiago escreve para a igreja do seu tempo, mas também para a igreja de hoje. Então a palavra ela é viva, eficaz, ela se completa, ela é contemporânea, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Não sei quem lê ainda jornal ainda físico, né? Mas a Bíblia ela é muito atual para os nossos dias. E aqui Tiago ele está trazendo uma perspectiva diferente do apóstolo Paulo. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Você abriu aí a sua Bíblia, Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14. Vamos lá? Vai dizer assim: do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas somente pela fé. Caso semelhante é de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Que texto tranquilo, fácil para explicar. E a gente vai trabalhar um pouquinho, porque esse texto, essa carta, ela gerou uma série de confusões, inclusive na Reforma Protestante, né? Já foi falado aqui, vou repetir. Martinho Lutero teve muita dificuldade com essa carta. Nós sabemos que Martinho Lutero era um monge católico, ele veio, né, da questão do catolicismo, e aonde o catolicismo eles pregavam, eles colocavam a ênfase nas obras, na justificação pelas obras, na salvação pelas obras. E aqui, quando Tiago ele está falando sobre essa questão das obras, há aparentemente, inicialmente, uma contradição entre o apóstolo Paulo e Tiago, né? E aí é um prato cheio para aqueles apologetas que querem debates teológicos infindáveis,
e querem colocar discussões e dizer que a Bíblia ela está errada, ela está entrando em contradição, mas aqui a gente vai perceber que na verdade não é uma contradição, há aqui um complemento, há aqui uma visão e um ângulo diferente sobre a fé, e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso esta noite. Nós vamos aprender que a fé autêntica sempre se manifesta em obras visíveis, em obras vivas. E o tema que eu escolhi para essa noite está aí: fé viva, obras vivas. Alguns textos da Bíblia, quando a gente para ler a Bíblia, alguns textos, eles não falam apenas conosco, eles penetram na nossa alma, eles invadem e confrontam a nossa vida, o nosso ego e muitas das vezes a nossa vaidade. E esse aqui é um texto que ele sacode o nosso cristianismo, a nossa espiritualidade. É um desses textos, esse texto de Tiago, que não permite ser neutro. Ele expõe aqui a alma e questiona a autenticidade da fé e destrói qualquer versão superficial do cristianismo que nós queremos viver. Aqui Tiago levanta uma pergunta muito séria que cada crente deve fazer a si mesmo. Que proveito tem se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Não é uma pergunta para incrédulos, não é uma pergunta aqui para pessoas não salvas, é uma pergunta para dentro da igreja, para pessoas que foram regeneradas, para pessoas salvas em Cristo Jesus, que afirmam seguir a Cristo, que têm uma confissão de fé nas Escrituras, baseada nas Escrituras, que Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas. Então Tiago escreve para esses cristãos dispersos, judeus que estão espalhados naquela época, estavam fora de Jerusalém, vivendo sob pressão, perseguição e tentações. É nesse contexto que surge a tentação mais sutil da vida cristã. Só basta crer, só basta acreditar, sem viver aquilo que eu estou crendo. Trazendo para os nossos dias, para o nosso tempo, essa fé é mais ou menos assim: eu creio, eu falo que eu creio em Jesus, mas eu paro por aí. Eu paro nessa fé só de lábios, nessa fé só de confissão. Uma fé que diz não, mas não é demonstrada nas nossas atitudes, na nossa vida todos os dias. Uma fé que confessa, mas que não caminha a jornada de fato cristã, que nós somos desafiados a viver. Uma fé de lábios e não de uma vida prostrada em devoção ao Cristo que nos chamou. Uma fé que existe na teoria, mas não é uma fé do dia a dia, uma fé do cotidiano. Nós vivemos numa sociedade, num país considerado um país cristão. A sua grande maioria confessa a fé católica. E o número dos evangélicos cristãos protestantes também está muito elevado. Porém, quando nós paramos para analisar calmamente, honestamente, a gente percebe que muitas das vezes essa fé do Brasil, a fé professada, é uma fé muito distante da fé bíblica. É uma fé muito distante de obras que são geradas pelo novo nascimento, pela uma vida regenerada. Então aqui não há uma contradição entre o apóstolo Paulo e Tiago, eles se complementam. Paulo está olhando para a causa da nossa fé. A causa da nossa fé é Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça e não por obras, não pela lei. Ok? Efésios 2:8 vai dizer: nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Mas eu vou pedir a Kézia para colocar o versículo 10 de Efésios 2. Logo após esse versículo 8 e 9, nós temos uma declaração muito importante. E aí a gente percebe que essa fé que nós confessamos, que nós falamos ter, essa fé, ela precisa agora ser produzida em obras, em boas obras, em obras vivas. Olha lá, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus,
Para o que, irmãos? Para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Então não quer dizer que nós somos salvos por fazer boas obras. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, não pelos nossos méritos, mas essa fé, ela produz, ela tem uma consequência, que são as boas obras. Então, eu faço boas obras porque eu já fui alcançado, eu já fui salvo em Cristo Jesus. Então, aqui não há uma contradição, há uma causa, que é a graça do nosso Senhor, e há uma consequência, que são as obras. Aquele que está em Cristo, naturalmente, ele faz boas obras, porque ele reconhece, ele é grato, como nós cantamos aqui, por tudo que Deus tem feito na sua vida. Assim, Tiago nos conduz a um espelho espiritual. Ele nos obriga a encarar a pergunta mais importante da vida cristã: a minha fé está viva ou eu vivo uma fé morta? Não sei você, eu tenho muitas pessoas que eu conheço, muitos parentes inclusive, que falam que têm fé, que acreditam em algo superior, mas vivem uma vida totalmente depravada, distante, totalmente desconectada a essa fé que elas falam que têm. Então, a minha fé, a sua fé, é uma fé viva ou uma fé morta? A minha fé é uma fé que tem evidências dessa vida, ou é apenas um discurso? A fé que eu digo ter aparece no meu dia a dia, da minha vida? Então aqui, irmãos, há um grande confronto do apóstolo Tiago para mim e para você. Se a fé que eu falo, a fé que eu busco, que eu peço ao Senhor, que é um dom de Deus, se essa fé ela é transformada em atitudes, em ações, em obras que glorificam o nome do Senhor. Esse texto não é uma acusação. Ele não é um texto que aponta o dedo para mim e para você. Na verdade, é um convite. É um convite para que nós possamos refletir que fé é essa que nós estamos vivendo, uma fé viva ou uma fé morta. Não é para nos condenar, mas para nos despertar, para vivermos essa fé de fato. É uma convocação para um cristianismo que não se limita aos cultos, aos cânticos, às músicas, e nem aos discursos vazios e vagos, mas uma fé que é moldada por ações, por escolhas diárias e também por relacionamentos. E quando eu falo de boas obras, nós pensamos, na obra da igreja, de dar um alimento para alguém. Boas obras. Existem muitas religiões que acreditam que podem alcançar o favor de Deus fazendo essas boas obras. Mas nós precisamos entender que, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, nós fomos regenerados, nós fomos feitos nova criação em Cristo Jesus. Então essa boa obra que Cristo começou em nós está sendo aperfeiçoada. Então nós precisamos ter de fato uma transformação após Cristo nos chamar pela sua graça. Então é muito difícil para mim, como estudante da Bíblia, como cristão desde 2002, a gente vê pessoas falando que são da igreja, que são de Cristo, mas vivendo uma vida completamente diferente, completamente distante do que Deus, do que Cristo nos orienta na sua palavra. Então esse texto é uma convocação para um cristianismo além das paredes, um cristianismo prático, do dia a dia, da vida realmente. John Stott vai dizer, grande pastor anglicano, vai dizer que somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca está sozinha. Então fé e obras, elas não andam separadas, elas andam juntas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então dentro desse texto, dentro dessa introdução, eu gostaria de destacar alguns pontos importantes dentro desse texto essa noite.
Em primeiro lugar, a fé sem obras é só um discurso. Do versículo 14 ao versículo 17, ele já começa dizendo assim, fazendo uma pergunta, na verdade. Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Porque já diz a expressão popular, falar até o quê? Até papagaio fala. Infelizmente, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas só falam, mas quando de fato é para demonstrar, quando é de fato para fazer algo em prol do outro, nós temos dificuldade. Não sei, o pastor Billy aqui há 33 anos com a gente, quantos tapinhas, né, no ombro, nas costas, tamo junto, pastor, precisar de mim, eu tô aí. E meses depois, tempos depois, essa pessoa saiu da igreja, nem teve a capacidade, a satisfação, a consideração de comunicar, de marcar uma reunião com o pastor. E a gente fica percebendo, mas não é uma fé fervorosa, não é a pessoa que confessa Jesus Cristo, não é um cristão transformado, regenerado, que está em Cristo, uma nova criação. E essa conversa precisa ser uma conversa madura, uma conversa de crente para crente. Então a fé, ela precisa ultrapassar os nossos discursos bonitos, a nossa perfeita oratória. Ela precisa avançar em situações concretas. Tiago começa com uma pergunta direta: que valor que tem a fé que não produz mudança, que não produz regeneração? Ele usa uma ilustração prática, um irmão que tem fome e que tem frio. E olha que interessante que o texto ele vai dizer assim: se seu irmão ou sua irmã tiver necessidade de roupas e alimento, e você dizer para ela, vai em paz, eu vou orar por você, irmão. E dizer para ela assim, vai lá e se vira. É mais ou menos isso. E isso é uma realidade que muitas das vezes nós fazemos e nem percebemos, porque agimos com a nossa religiosidade. E está tudo bem, e domingo de que vem eu estou na igreja de novo. E eu nem procurei saber se aquela pessoa realmente se alimentou, se vestiu. Por isso que esse livro, essa carta de Tiago, ela mexe com o nosso ego, mexe com a gente. Ela tem mexido muito comigo. Porque, em contrapartida, existem muitas pessoas que querem fazer as boas obras com um coração, com uma intenção errada, para aparecer, para demonstrar que são crentes, não é isso? Olha, estou aqui dando uma cesta básica e tiro uma foto, coloca na rede social. Nós temos dois extremos aqui. Então nós precisamos viver uma fé viva, uma fé equilibrada, uma fé que gera mudança na minha vida e na sua vida. Então, como ele falou aqui, é uma ilustração, o irmão que tem fome e frio. A fé diz, Deus te abençoe, mas não estende a mão. Perdão, a fé que diz, Deus te abençoe, como eu falei, mas não estende a mão, é uma fé que é uma fé de simpatia religiosa, uma religiosidade. Então, quando nós fazemos campanha na igreja, e graças a Deus aqui a gente não prega teologia da prosperidade, cada um contribui conforme aquilo Deus colocar no seu coração. Nós temos os dízimos, as ofertas. E quando nós falamos em cooperar, em ajudar e fazer parte disso, da família, da igreja, nós estamos querendo aqui dizer que isso não traz para você salvação, que isso não traz para você um mérito maior, não. Muito pelo contrário, os méritos já foram pagos em Cristo Jesus na cruz. Mas que nós precisamos entender que uma vez que eu fui transformado, o fazer o bem, o fazer boas obras, precisa acompanhar a minha fé naturalmente. Amém, irmãos? Muitas das vezes a gente tem que chegar para a pessoa e falar assim, está vendo aquela pessoa? Você pode fazer o bem por ela? É cansativo.
Isso já precisa estar inserido na nossa vida naturalmente. Essa essência, essa é a essência da fé falsa. Sabe qual é a essência da fé falsa? A fé que tem sentimento, mas não tem ação. Eu até sinto compaixão, eu até me compadeço, mas dá muito trabalho. Fazer boas obras dá muito trabalho. Eu tenho que sair de casa, eu tenho que mexer no meu bolso, dá muito trabalho. Então eu até me compadeço do irmão, tenho até misericórdia, mas é só da boca para fora. Então não conta comigo não. Isso, irmãos, é uma fé falsa, é uma fé morta. É isso que Tiago está querendo dizer para mim e para você. Ajudamos alguém em necessidade ou só dizemos, vou orar por você? Nossas ações durante a semana confirmam ou negam o que nós cantamos aqui no domingo. Nós levantamos nossos braços, nossas mãos e adoramos ao Senhor e cantamos bonito, mistério e louvor, lindas canções. Mas será que essa fé, ela vai transbordar durante a nossa semana em boas ações, em boas práticas, em um bom testemunho? É isso que Tiago está querendo dizer. Ele não está falando aqui sobre salvação. Ele está falando de uma pessoa já salva em Cristo Jesus, que não tem dificuldade de viver uma fé viva. Quando ele fala aqui, mais para frente, de Abraão, quando o apóstolo Paulo cita Abraão, ele está citando Abraão do capítulo 15 de Gênesis, que Abraão foi creditado a ele a fé, a justiça por meio da fé. Mas Tiago está vendo já Abraão no capítulo 22 de Gênesis, quando ele vai citar que pela fé Abraão, ele colocou em prática a sua fé, quando ele obedeceu a voz do Senhor e entregou Isaque, seu filho. Percebam, o mesmo homem que foi creditado com justiça pela fé, porque ele creu, mas a crença dele, o crer dele não ficou somente no falar, no seu intelecto, não. No capítulo 22, Abraão, ele é colocado à prova, e ele responde essa fé com uma atitude, em obediência a Deus. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo aqui. Nós precisamos agir conforme nós falamos. E parece que é óbvio falar isso novamente, mas a carta ela vai girar em torno disso. Ela vai falar sobre isso o tempo todo. Nós precisamos ter uma fé viva, uma fé prática. Em segundo lugar, a fé que apenas sabe. E aqui é interessante. Eu tenho muitos amigos que sabem muito de Bíblia, sabem muito mais do que eu, mas vivem uma vida totalmente derrotada. São eruditos, são especialistas, entendem o texto, sabem texto de cabeça, mas vivem uma vida e não conseguem obedecer, não conseguem viver esse conhecimento todo na prática do dia a dia. E é um grande desperdício. Por que eu estou falando isso? No versículo 18, até o versículo 20, ele vai dizer algo interessante. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem. Até mesmo Satanás, os demônios, eles conhecem, eles creem. Eles sabem do poder de Cristo, de Deus. Eles creem e tremem. Tiago diz, não basta afirmar crenças verdadeiras. E muitas das vezes nós temos frases prontas, frases bonitas, frases de efeito, né? Jesus te ama. Amém. E de fato ele ama. Mas se você não mudar a sua vida, se você não confessar Ele como Senhor da sua vida, como seu Salvador, você vai para o inferno. É uma realidade. Então nós temos alguns jargões evangélicos, e muitas das vezes, né, que eles soam muito bonito, são crenças verdadeiras, mas quando as pessoas olham para as nossas vidas, será que de fato elas veem aquilo que nós confessamos? E é interessante, irmãos, porque
Em algumas situações, nós somos testados no dia a dia, na nossa vida diária. E às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, nós estamos neste mundo ainda. Se nós estamos aqui, nós precisamos seguir as leis também dos homens. Concorda, irmãos? Concorda, irmãos? Amém? Nós temos que pagar os nossos impostos, amém, irmãos? Não é isso? Jesus não falou lá, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Olha a fé prática aí. Não é isso? Eu preciso pagar os meus impostos, eu preciso andar com o meu carro correto. Eu preciso ser honesto nas minhas finanças. Eu preciso honrar aquilo que eu falo, aquilo que eu prometo. Se eu falo que eu vou pegar 10 mil reais emprestado com o pastor Leandro, amém? E eu falo para ele que vou pagá-lo em 10 parcelas de R$ 1.000, eu preciso o quê, irmãos? Honrar o meu compromisso com ele. Profetizei, hein? Percebe, irmão? Aí que muitas das vezes nós, nessa fé prática do dia a dia, nós caímos naquela frase do capeta, irmãos. Não tem nada a ver. Ninguém está vendo. É relativo. Ou pior, todo mundo faz. E aí nós vamos entrando em um barco furado, irmãos. E a nossa fé que nós pregamos, a Bíblia que nós carregamos, começa a ser questionada por aqueles que não conhecem a Jesus. É por isso que nós precisamos andar da melhor forma possível, corretamente, naquilo que nós fazemos no dia a dia. Porque quando nós estamos aqui dentro da igreja, reunidos como igreja do Senhor, todo mundo é bonito, todo mundo aqui arrumado, cheiroso, todo mundo vem preparado para cultuar. Não é isso? Eu não conheço os seus problemas, né? Eu não conheço a sua vida todos os dias, mas as pessoas que caminham com você, elas te conhecem. No trabalho, na escola, seja onde for, na família. Então nós estamos o tempo todo, como diz, né, cartas vivas sendo lidas. Qual é o testemunho que nós estamos passando? Qual é a fé que nós estamos passando? Uma fé morta ou uma fé viva? E é algo desafiador, irmãos. E muitas das vezes, talvez você fale assim, o pastor fala isso porque ele é pastor, porque ele é santinho, porque ele... Não, irmãos. A mesma tentação que vai aí, vem aqui. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Então nós somos tentados, como eu já falei. Então não basta ter uma fé que afirma crenças verdadeiras. Porque até o diabo sabe dessas crenças verdadeiras. Mas ele, como diz aqui, eu separei, os demônios, eles têm uma ortodoxia, eles creem. Eles sabem quem é Deus, mas eles não se submetem a Deus e nem obedecem. Interessante isso. Nós conhecemos a Deus. Então nós precisamos o quê? Obedecer a Deus. Desde o Antigo Testamento, a fé envolve confiar e obedecer. Abraão creu e saiu da sua parentela. Ele se movimentou. Uma ação. Moisés creu e voltou para o Egito, depois do seu encontro ali, aquela epifania na sarça ardente. Josué creu e marchou em direção a Jericó. E você? Você crê que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador? Então se movimente. Então testemunhe. Então viva uma fé viva e eficaz. Dizemos que Deus é o Senhor, mas entregamos a Ele realmente o controle da nossa vida, das nossas decisões. Reconhecemos as verdades bíblicas e conhecemos as verdades bíblicas. Porque hoje a pessoa falar que não tem acesso à Bíblia, ela é mentirosa. Porque hoje nós aqui temos a liberdade de ter Bíblias em várias versões, em aplicativos, na internet.
Então nós temos acesso à palavra, à Escritura. Mas será que essa palavra, essa Bíblia, a palavra de Deus, tem moldado a minha vida e a sua vida, de fato, para uma fé viva? Então, a fé que apenas sabe, que apenas conhece, ela não tem fundamento nenhum, ela não tem prática nenhuma. Você pode até falar para a pessoa, e devemos falar, devemos pregar, devemos confessar, devemos, questionar, exortar, sim, mas viva também, porque a pessoa vai olhar o seu discurso, e a pessoa vai olhar a sua vida. Olha só, rapaz, falou de Jesus para mim, olha lá, caloteiro, olha lá, gente. Olha lá, falou que é de Jesus, distratou a agente pública lá no posto de saúde. Não é isso, gente? Alô, falou que é crente, rapaz, anda R$50 no bolso, no documento do carro para entregar para a polícia, rapaz, quando é parado. Olha isso, irmãos. A fé que a gente professa precisa ser a mesma fé que a gente vive no dia a dia. Porque as pessoas que entrarem naquela porta ali, elas vão dar de cara com pessoas de verdade aqui dentro. Uma pessoa que você convida para vir à igreja com você, é uma pessoa que te conhece no dia a dia. Então, que fé é essa que nós estamos vivendo? Que Jesus é esse que nós estamos confessando lá fora? Para continuidade. Em terceiro lugar, a fé autêntica se vê no cotidiano, no dia a dia. É lá, como eu falei, na academia amanhã, 6 da manhã, quando a gente chega lá, 6 da manhã, que a gente chega naquela recepção, que a gente coloca o dedo lá no negócio, no aparelho lá, e não funciona, acontece comigo direto. Não sei, a meio digital não funciona, aí eu já falo assim, Senhor Jesus, bota esse negócio para funcionar. Aí o cara vem, e a gente tem que fazer o quê? Tratar com gentileza, mesmo estando com a razão. Não é isso? Não é isso, Kézia? Lá, na academia, de vez em quando conta com o Kézia lá, a gente passa lá, tem que colocar, ou às vezes na outra academia a gente bota lá a face e fica lá esperando. E fala assim, as pessoas estão olhando para você o tempo todo, as pessoas estão observando o nosso comportamento todos os dias. Então Tiago, ele usa 2 exemplos aqui extremos. Ele usa Abraão do verso 21 ao verso 23, e Abraão é o pai da fé. Abraão foi justificado diante de Deus pela fé, e também pelas obras que ele fez, que ele realizou. Mas a sua fé foi demonstrada diante das pessoas quando ele ofereceu Isaque, como eu falei aqui anteriormente. No capítulo 22, ali Abraão foi o que? Provado, foi testado. A fé que salvou Abraão no capítulo 15 foi a fé que o moveu no capítulo 22 de Gênesis. Então a fé que nos salvou em Cristo Jesus é a mesma fé que precisa nos mover para as boas obras. E ele coloca o segundo exemplo da Raabe. A Raabe, no texto aqui, era uma gentia, prostituta e uma pessoa marginalizada, totalmente fora da curva. E ele coloca aqui, Tiago coloca os 2 exemplos extremos, mas ela também foi justificada pela sua atitude de acolher os 2 espias. Raabe era gentia, prostituta, mas a sua fé foi tão verdadeira que ela arriscou a própria vida para proteger aqueles 2 espias. Então a fé verdadeira não depende de quem você foi no passado, mas ela aponta para uma nova direção na pessoa que você pode ser a partir de hoje, em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Muitas das vezes fala assim, porque você não sabe como que era a minha vida. Irmãos, já está apagado, perdoado. Que nós possamos viver agora o novo de Deus, de fato, uma fé viva e verdadeira em Cristo Jesus. Então Tiago, ele não está discutindo aqui se somos salvos, mas sim que tipo de fé é essa que nos salvou.
E que tipo de fé é essa que nos salvou? É uma fé que nos move, é uma fé que nos transforma, é uma fé que nos dá testemunho de uma vida verdadeira em Cristo Jesus. A salvação é pela graça por meio da fé. Isso aqui nós não temos como negociar, não há contradição, como eu falei. Mas em Efésios capítulo 2, 10, nós já lemos que nós somos criados para as boas obras que já foram preparadas para mim e para você. Então Tiago, ele vai falar dessa fé provada. E o apóstolo Paulo fala dessa fé recebida, esse dom que Deus nos deu. Mas esse dom, como nós estamos aprendido na nossa EBD, ele precisa frutificar em boas obras. Jesus vai dizer: conhecereis a árvore pelos quê? Pelos frutos. Nós precisamos frutificar. Ambos estão dizendo a mesma coisa, Tiago e Paulo, mas por ângulos diferentes sobre a fé. Então essa fé autêntica é uma fé que é vivida todos os dias, não somente quando nós estamos reunidos como igreja, ou quando estamos reunidos só com crentes, só com pessoas que também são cristãs. Nós precisamos abençoar aqueles que não conhecem a Jesus com o nosso testemunho. Meus irmãos, então, quando Tiago termina esse texto, ele não apenas quer que saiamos daqui hoje informados sobre o que é fé, mas ele quer que saiamos daqui hoje da CIB de Itaboraí mais conscientes da seriedade do que é a fé verdadeira, uma fé viva, não uma fé só de palavras. Porque Tiago não está discutindo uma doutrina aqui secundária, ele está lidando com uma linha que separa a fé viva da fé morta, o cristianismo verdadeiro ou o cristianismo cultural, falso, de um discípulo que é um mero frequentador, membro de uma igreja, ou se ele é de fato um cristão regenerado, salvo. O salvo, irmãos, ele tem inclinação para fazer o bem. Precisa ser assim. Infelizmente, a gente tem tentado discipular, andar, caminhar com pessoas que ainda não nasceram de novo. E o João, lá no capítulo 3, falando com Nicodemos, né, ele vai falar isso: é preciso primeiro nascer de novo, para depois você ter esse processo de regeneração, para você depois ter essa fé ativa. Há a necessidade de um novo nascimento. Então, o Tiago não diz que a fé sem obras ela é imperfeita. Ele não diz que ela é fraca. Ele não diz que ela é imatura. Ele vai direto ao ponto. Ele vai dizer que ela é morta. Uma fé que não produz boas obras, ela é morta. E o que é morto, irmãos? Morto ele não sente, morto ele não responde, morto não se move, morto não cresce, morto não muda. Morto é morto. A fé morta é uma fé que não reage ao Evangelho, não responde ao Espírito Santo, não produz vida, produz o quê? Morte. Não move as suas mãos, não abre o coração, não é transformada na sua alma de fato. Isso é forte, irmãos. Tiago está dizendo: não se engane, é possível acreditar em Deus e ainda assim, olha só, irmão, o que eu vou dizer aqui agora, preste atenção. É possível acreditar em Deus e mesmo assim ainda ter uma fé morta. Se não for comprovada em boas obras, em atitudes, em ações, a nossa fé, a gente pode até falar que crê, mas se o crer não caminhar com o que nós fazemos, nós estamos apontando para uma fé morta. Existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas vivendo uma fé morta. Que em nome de Jesus, que a partir de hoje, você se desperte, nós possamos nos despertar para uma fé viva, uma fé vibrante, uma fé alegre,
autêntica, que caminha para a vida, que produz vida na vida do outro. Porque a fé morta não é a ausência de religião, é a ausência de transformação. Aquele que é transformado vive uma fé viva, uma fé realmente autêntica. Tiago nos chama a um lugar mais profundo e mais honesto da espiritualidade. E eu te chamo essa noite também, que nós possamos examinar a nossa fé e pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. E que essa fé possa produzir vida na minha vida e vida na vida do outro, em nome de Jesus. E isso que tenho falei até agora, não é para nos amedrontar, é para nos despertar, não é para nos paralisar, é para nos reacender, nos trazer de volta para o prumo, para a palavra de Deus. Não é para nos condenar, porque, como ele está falando para a igreja, nós sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer também que nós iremos até o tribunal de Deus e nós seremos julgados pelas nossas o quê? Obras. Então isso não é para te condenar, isso é para te realinhar, te reacender nas verdades bíblicas. É para conduzir você, de fato, essa noite a um arrependimento. Fala assim: eu estou vivendo realmente uma vida, uma fé morta e não sabia. Eu estou vivendo uma fé mecânica, uma fé que eu venho para a igreja, volto para casa, venho para a igreja, volto para casa. Eu não tenho vivido de fato uma fé viva em Cristo Jesus. Então essa noite é uma noite de transformação, uma noite de realinhar a sua vida espiritual em Cristo Jesus. Que cada um de nós saia deste culto não apenas com uma fé de lábios, com uma fé de tapinha nas costas, mas com uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que se move, uma fé vibrante em Cristo Jesus. E quando a gente vê, a gente se debate aí para ver pessoas com essa fé, a gente, né, sente aquela revigorar a nossa fé, né? Então que a gente seja também para o outro essa pessoa de uma fé vibrante, não apenas uma fé que está só no coração, mas uma fé que está nas nossas mãos e que as nossas mãos estejam ao alcance para abençoar outras pessoas. Irmãos, eu conheço pessoas que não têm condição nenhuma de ajudar o outro, mas mesmo assim elas ajudam. Elas têm prazer em serem generosas com o outro, mesmo passando dificuldades. Então, elas não vivem uma fé só de coração, mas uma fé prática, uma fé palpável. Não apenas uma fé declarada. Eu declaro, eu posso declarar o que eu quiser, irmãos. Se a minha declaração não tiver algo que demonstre essa minha declaração, vai ser um discurso vago. Então a nossa fé precisa ser vivida, uma fé vida, que gera vida. Que Deus nos conceda essa fé a partir de hoje, uma fé que nos mova para uma vida prática em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que nós possamos ter essa fé aperfeiçoada. E o versículo 22 vai dizer assim, ó: você pode ver que tanto a fé como as obras, elas caminham, o que, irmãos? Juntas. Isso é lindo demais. E a fé, ela é aperfeiçoada pelas obras. Então, quanto mais obras eu faço, mais eu vou aperfeiçoando a minha fé em Cristo Jesus. E aqui há uma observação importante para finalizar.
não é porque a gente é bom. Tudo que nós fazemos é porque Cristo já fez por nós. Amém? Nós reagimos a essa fé salvadora. Nós reagimos a essa graça maravilhosa que nos alcançou. E como nós reagimos? Praticando as boas obras em Cristo Jesus. Não para o nosso mérito, não para que a gente cresça, para que nós possamos ser vaidosos, não, muito pelo contrário, para que Cristo seja manifestado através de nós, que as pessoas possam olhar para você, para mim, e assim, que fé é essa que essa pessoa tem? Só pode ser de Cristo essa pessoa, porque não há como a gente agir, fazer nada com a nossa força. É tudo dom de Deus, para a edificação da igreja e para que vidas sejam alcançadas e transformadas em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que assim seja, para a glória de Deus. Que você continue lendo Tiago em casa. Semana que vem nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, e tem muita coisa dentro desse livro, muita coisa legal, e eu tenho certeza que você está sendo abençoado, despertado para esse tempo, para viver de fato uma fé prática, uma fé do dia a dia. Nós vamos louvar ao Senhor.